começar com oração, vamos começar agradecendo a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade da gente voltar, né, às aulas, e, se Deus quiser, eu fiz a minha segunda dose da vacina ontem, e achei que hoje eu teria talvez alguma reação, né, mas graças a Deus não tive. A única reação que eu tive foi um pouquinho de dor nas costas, por causa daqueles problemas que, de certa forma, já estavam superados. Quando tem alguma coisinha, a primeira coisa que eu sinto é um pouco de dor nas costas. Então, se eu precisar levantar um pouquinho, dar um tempinho, eu peço ajuda a vocês para que a gente possa estar bem, tá bom? Há algum pedido especial de oração, irmãos, que vocês gostariam de colocar? E a oração pode ser em português. Oi, desculpe, Felipe. Felipe, foi você quem fez um pedido? Ora, pedindo é que a gente consiga aprender o grego, professor. O grego é uma boa oração. E a oração pode ser em português mesmo, não precisa ser em grego, não, viu? Fiquem tranquilos. Quem sabe a gente ensina durante esse trimestre para vocês a oração do Pai Nosso. A gente faz uma análise aí da oração do Pai Nosso em grego, tá bom? Tá. Gente, vamos orar. Há muita gente querida ainda doente. Eu tenho muita gente aí que faz parte da nossa história e que também. Nós tínhamos um colega aí que que teve muito mal, né? Melhorou e tal. Eu acho que ele já terminou o curso, né? Vocês se lembram? Nós estávamos orando aqui. Né? O Rafael, exato. O Rafael do 5º ano. Do 5º ano, exatamente. Graças a Deus está melhor, né? E graças a Deus a gente tem tido aí uma diminuição de casos e tal, se bem que aqui no Rio a variante Delta está aumentando. E a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. Vamos orar, irmãos? Vamos? Querido Deus, eu quero te agradecer por rever os alunos, rever os amigos, rever estes irmãos que participam conosco desta aventura de aprender a língua grega e de caminhar cada vez mais profundamente, né, no estudo da tua palavra. Quero te pedir, ó Pai, que tu continues abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que têm tido dificuldades, e te pedimos, ó Pai, que ao estudar esta matéria, nós sejamos abençoados, como o Felipe disse, que nós realmente possamos aprender e que isso seja útil ao nosso ministério. Quero te pedir pelo nosso colega que esteve doente, agradecer pela sua melhora, e te pedir, ó Pai, por todos aqueles parentes, queridos, que estão em luta pela sua saúde. Nós te pedimos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, queridos, olha só, nós vamos relembrar alguns conceitos aqui que são importantes e que a gente vai tirar aqui uns 10 minutinhos, e eu gostaria que vocês me ajudassem nessa participação. Deixa eu achar direitinho aqui, eu tinha deixado separado, ok. Saúde. Vamos lá. Eu preciso compartilhar com vocês a tela. Estou achando que vocês já estão vendo aí, e ainda não estão. Então, deixa eu compartilhar com vocês essa tela. Bom, vamos começar com o substantivo. Nós vamos trabalhar, relembrar coisas que nós já vimos, já aprendemos sobre o substantivo, depois vamos pegar um pouquinho do verbo para a gente poder recordar alguns conceitos importantes. Deixe-me ver. Ok. Ele estava dando aqui uma informação. Vocês estão enxergando bem aqui? Eu acho que a gente pode deixar isso aqui num tamanho bom, né? A gente relembrar algumas coisas que a gente viu várias vezes
e eu diria que é a principal diferença entre o uso do substantivo na língua portuguesa e na maioria das línguas ocidentais, com exceção talvez do hebraico, do alemão, que tem um pouco esse conceito, mas a grande diferença entre o uso da língua grega e o uso da língua portuguesa está no conceito de casos. Então, vamos relembrar esse conceito que é muito importante e que é essencial para uma boa tradução, para que a gente possa trabalhar bem com a língua grega. Então, vamos relembrar o seguinte, no português, a ordem das palavras, um minutinho apenas, está chegando o Felipe aqui, Felipe Mota, ok. A ordem das palavras, né, determina, Tiago Janderson, bem-vindo, Tiago, a ordem das palavras determina a função sintática. E a gente pode avançar um pouco mais e falar desse assunto de uma maneira mais técnica, e se vocês sentirem que, né, não entenderam, por favor, me interrompam e vamos conversar. Essa nossa aula de hoje é basicamente para a gente recordar aquilo que já foi dado e aquilo que são conceitos básicos que a gente vai precisar usar. Então, a ordem das palavras determina a função sintática. E a gente sabe, através da linguística, que a língua pode ser articulada, pode ser dita, pode ser falada em vários níveis. No nível morfológico, no nível sintático, que são os dois níveis que nos interessam neste momento, ok? Antes do nível morfológico, nós temos o nível fonológico, e depois do nível sintático, nós vamos ter o nível semântico, o nível estilístico e outros níveis que são importantes. Mas, por enquanto, quando nós falamos no nível morfológico, e aí eu quero a ajuda de vocês, do que é que nós estamos falando? Quando nós falamos no português, olha só, eu estou usando aqui, a ordem das palavras determina a função sintática, ok? Esta frase, ela exemplifica já o que eu disse. A minha pergunta é, quando eu falo em morfologia, do que é que eu estou falando? Formação de palavras? Formação de palavras e da função da palavra, daquela função perene da palavra. É a função que nós encontramos para a palavra no dicionário. Então, olha só, um substantivo, ele vai ser substantivo, a não ser que ele seja caracterizado por coisas que o transformem numa outra classe de palavras. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu pego a palavra caneca. Caneca, estou com ela aqui, lembrei. Caneca. Caneca é um substantivo. Acabou. Ele tem as suas características determinadas pelo dicionário. Se você olhar no dicionário, ele vai dizer que a caneca é um substantivo feminino singular, ok? E que este substantivo indica um ente real, que é a caneca, é aquilo que ela representa, tá? O nome que é dado, por isso a palavra substantivo, em outras línguas, como, por exemplo, no inglês, e outras línguas também, substantivo é igual a nome. Ok? Se você pegar no inglês, noun é justamente aquilo que nós chamamos de substantivo. Por incrível que pareça,
não é tão incrível assim, mas é interessante, a palavra substantivo e a palavra nome, ou a palavra nome em português, ela diz respeito ao sujeito. Ok? Isso já são conceitos importantes para que a gente venha a trabalhar na língua grega. E quando eu falo em termos de sintaxe, ou do nível sintático da palavra, sintaxe. O que é sintaxe? É o sentido que a palavra exerce dentro da frase? Eu trocaria uma única palavra dessa sua frase. Ao invés de sentido, eu usaria outra palavra. Função. Oi? Função é melhor do que sentido. Bianca, a palavra sentido ela seria mais própria no nível semântico. Ok? Então eu tô né? misturando. Porque, é muito comum, porque a gente quer dizer isso mesmo. Sentido, na verdade, sentido não é nem bom para semântica. A semântica é melhor significado. Mas é que a gente usa a palavra sentido no significado de significado. A gente, quando fala em sentido a gente está falando de direção, né? Não é? Quando você fala assim, em que sentido esta rua vai? Ela vai para lá ou ela vem para cá? Isso é sentido. Mas o que você quis dizer é significado. Mas, nesse caso aqui, é muito mais função. Então, notem, um substantivo vai ser sempre substantivo. Ok? Mas há ocasiões, e aí eu estou tentando, deixa eu aqui, há ocasiões em que um substantivo assume a função de sujeito, mas pode também assumir a função de objeto. Então, note, o substantivo será sempre substantivo, mas ele pode assumir função de sujeito, de objeto, né? E nesse caso em específico, estas funções são funções sintáticas. Ok? Como é que a gente determina isso em termos da língua grega? Né? Vamos voltar aqui só um instante. Nessa frase aqui, a ordem das palavras determina a função sintática. Quem é o sujeito? Palavras? Palavras. Continue aberta. A ordem das palavras. O sujeito aqui é um sujeito composto. A ordem das palavras. Ok? Isso vai fazer com que esse sujeito aqui, ele tenha um núcleo e ele tenha um adjunto, né? Adjunto é uma palavra genial, porque o que ela significa? É o que vem junto. Adjunto. Ok? Qualquer coisa pode ser adjunto. Por isso eu acho essa palavra genial, né? Adjunto do sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Palavras? Não. Ordem. Ordem porque se você tirar a palavra ordem, a frase fica completamente sem sentido. O que dá o sentido a essa palavra é que a ordem, o que determina? Lembra como é que a gente descobre o sujeito? A gente faz a pergunta ao verbo. O que determina? É das palavras que determina? Não, é a ordem que determina. Ok? E dependendo do contexto, sem a palavra daria até para entender também, né? Dependendo do contexto. Seria a ordem do quê? Exatamente. Dependendo do contexto, qual é a palavra mais importante aí nessa frase? O que determina a função sintática? A ordem.
A ordem. A gente até pode concluir, é claro que das palavras faz falta, né? Mas realmente o que vai determinar a função sintática é a ordem. A ordem é que é importante. Olha só, nesse caso aqui a gente tem um sujeito que não é um sujeito simples, é um sujeito, acho que é composto a palavra, não estou lembrando aqui. Bom, qual é o objeto? O que é determinado pela ordem das palavras? A função sintática. A função sintática. Note, em geral, a gente lida melhor com palavras, né, com frases, onde as palavras são simples e elas não criam esse embaraço para a gente de ter que determinar e tal. Mas o que aqui já mostra para a gente alguma coisa importante. Quando a gente vai para o grego, a gente sabe que o que vai determinar a função das palavras é a terminação. Esta terminação, né? Então, vamos lá, eu não lembro aqui, vamos pegar uma coisa mais simples, eu não vou lembrar de todos os textos para tentar pegar, até eu posso fazer o seguinte, vamos pegar aqui no grego, nós estamos aqui com Marcos, capítulo 4, não é 41 que eu quero, vamos pegar aqui a parábola do semeador. Eu acho que esse aqui, né? Vamos pegar aqui vamos pegar aqui no versículo 38. É 38? Deixa eu. Marcos 4:38. Então, eu pego aqui essa frase. Cai autos en entreprime. Talvez o 38 não seja o melhor. Vamos pegar o 39, é melhor. Pegando essa frase inteira aqui, já vou aproveitar, copiar aqui em grego. E vamos trabalhar já com essa frase dentro do nosso assunto aqui. Tá? Deixa eu aumentar o tamanho aqui, para ficar melhor para vocês verem. Estão vendo aí? Vocês conseguem ler? Dá para ver. Dá para ver, né? Parece estar em itálico. Parece. Não só parece, como está. Deixe-me tirar do itálico. Não, agora sim. Você tinha razão, estava em itálico. Eu mudei aqui, quando a gente muda, ele está em Arial, aqui, deixa eu ver. Na verdade, eu acho melhor de ler, vocês podem discordar de mim, é o Times New Roman, que está aqui. Mas ele pode ser trabalhado no Arial, ok? Eu não sei qual vocês acham mais agradável de ler. Eu gosto... Times, com certeza. O Times é melhor? Vocês concordam? Todos concordam com ele? Eu deixo aqui no Times. Melhor no Times? Deixa nesse mesmo, já tá aí. Legal. Então, vamos lá. Quem tenta ler para mim? Aí nós já vamos... Pode? Eu posso? Pode.
Ó, ninguém vai me zoar depois não, hein? Por favor. Brincadeira. Kai diagirtes epetimesen to anemo kai enpente talasen simpa perfi moso kai ecopasen ho anemos kai egeneto galene megale. Isso. Tem alguns pequenos erros aí. Vamos só recordar para vocês guardarem. Aqui você leu dia, é die, ok? Sim. O dia seria a preposição aqui é de fato dia, mas existe uma letrinha aqui no meio que é o aumento, e por conta desse aumento ele muda isso. Então, kai diegertes epetimesen, se você leu corretamente, to anemo, leu corretamente, kai eipen te talasse, siopa pefimoso, kai ecopassen ho anemos, kai egeneto galene megale. Eu li devagar para a gente ver. Bom, vamos lá. Vocês reconhecem alguma palavra aqui? Cai. Cai, boa, já é alguma coisa. Cai significa E. Pode significar outras coisas além do e, tá bom? O cai, ele é uma conjunção aditiva e ele pode significar também, pois, dependendo do contexto, ok? Então, cai, legal, já tem aqui, já descobriu aqui 1, 2, 3, 4 palavras, você já sabe. Todas elas é o cai, ok. Outra palavra, alguém consegue reconhecer? Essa palavra aqui, ela tem uma palavra em português que o significado mudou bastante, mas tem origem. Vocês conseguem? Ela aparece 2 vezes. Olha, anemo e anemos. Todo mundo está pensando na palavra certa. Não sei, ânimo, animal. Essa é a palavra. Só que ela vem, ânimo, ela vem de sopro, respiração, e essa palavra significa brisa, vento. Ok? Não é pneumos, que significa também brisa, vento, mas ela tem um outro significado. Esse ânimos, ela é a palavra clássica para os ventos, né? Inclusive na mitologia grega, ela é muito usada. Tá? Cada vento na mitologia grega tem um nome, né? Tem o Zéfiro, tem o e tal. Ok, esse é o ânemos, ok? Ele aparece em 2 formas diferentes aqui. Por quê? Já está... Diga. Para acompanhar, não sei, número, grau, essas coisas? Sim, isso demonstra mudança de número, grau não, ok? Grau não, mas número, pessoa e função. Nesse caso aqui, ela ajuda a gente com a sintaxe, ok? Então, vamos lembrar, esta terminação aqui, que eu vou copiar aqui, ela é típica de um caso. Vocês se lembram qual caso? Nominativo? Nominativo, exatamente. Esta outra aqui é típica de um outro caso. Dativo?
Dativo, exatamente. Então, olha só. O os já está começando a mexer com as engrenagens da mente, e isso provoca um pouco de dor, viu? Não se preocupem. Olha lá, alguém caiu. Gente, quem desmaiou aí, por favor, avise-nos para a gente poder nominativo, para a gente poder socorrer, nominativo. Os é dativo. Singular ou plural? Singular. Os dois são singulares, ok? Os dois são singulares, muito bem. Ok. Vocês conseguem reconhecer alguma outra terminação que indica aqui os casos? Trial. Ai, sentei. Bianca, seu microfone está aberto, viu? Desculpa, professor. Não tem problema. É porque meu celular tem vida própria. Não, a minha preocupação é você dizer alguma coisa que não era para a gente ouvir. Não, eu só avisei que eu consegui sentar. Ainda bem que não tive problema. Então, tá bom, tá ótimo. Vamos lá, gente. Alguma outra? Olha assim, aqui. Essa terminação aqui, ela é característica também, mas já de outra coisa que não é o substantivo. E essa aqui também, ó. E essa aqui também. Seriam os verbos? Seriam os verbos, exatamente. Esta aqui é um verbo. A gente talvez não saiba o significado da raiz que está aqui. Essa raiz aqui ela é uma raiz interessante, só para a gente já dar uma adiantadinha aqui no verbo, olha só. Quando a gente coloca aqui, essa palavra aqui, ela vai ter vou ter que fazer isso aqui para poder cadê o J? Tá aqui, de a mais aí a palavra, qual é a palavra? Egerte, ok. Diga, alguém falou alguma coisa? Texto mesmo dessa passagem? Perdão? O texto da passagem? Eu vou deixar para dizer depois, justamente para vocês não caírem na tentação de olhar a passagem. Depois nós vamos olhar, não se preocupe. É só para a gente, nós estamos aqui estimulando a memória e relembrando algumas coisas. Daqui a pouquinho eu digo qual é o texto da passagem, tá bom? Então, olha só. Aqui vamos lá. Onde está aqui? Egerte. E aqui é com teta. Egerte. Esse egerte. E tem mais uma coisinha aqui que vai nos ajudar, que é o eis. Eis. Então, o que eu fiz aqui? Eu desmembrei a palavra nas suas partes constitutivas. Essa primeira aqui é uma preposição que está ligada ao verbo, ok? Essa aqui é a raiz, só que essa raiz aqui, ela tem esse e, que é a indicação de que está no passado, é um tempo passado. Isso se chama aumento. E aqui é a raiz. Essa é basicamente a raiz. Ok? E isso aqui é a terminação número pessoal, número que indica singular ou plural, pessoal indica qual é a pessoa. Vocês se lembram que pessoa é essa que é indicada por esse verbo?
Reverendo, eu acho que a gente não chegou a estudar os verbos, não, no grego. Segunda Não. pessoa? Não, ela é da segunda pessoa, e nesse caso aqui, nós não chegamos a estudar, é verdade, e a gente vai dar uma entrada nisso, então. Olha só, as pessoas, essa aqui está na terceira pessoa, embora ela pareça com a segunda pessoa, ok? Depois eu vou explicar por quê. Vamos voltar aqui. Então, aqui a terceira pessoa também, né? E isso aqui indica uma ação que foi feita para o vento, tá? Aqui é o verbo ergueu-se, ele está no passivo, ergueu-se e disse ao vento, ou voltando-se para o vento. A palavra disse está aqui, ó. Eipen, e disse ao mar. Essa terminação aqui do mar. O que lembra para vocês? Tem o iota subscrito debaixo do eta. É um ditongo, não é? É um ditongo, ok, mas aí nós estamos falando no nível de fonologia, tá certo? É um ditongo. No nível morfológico, isso indica outra coisa. Além de esse ditongo, indica outra coisa. A mesma coisa que já foi dita aqui sobre o ômicron. Olha só, este ômicron aqui, nesse caso aqui, ele foi alongado e tem o iota subscrito. Aqui, esse eta também foi alongado e tem o iota subscrito. Isso significa que ele está no mesmo caso que o ômicron, que o ômega aqui. Ele está no caso do dativo singular. Então, notem, nessa frase aqui, você tem um verbo, um outro verbo. Estes verbos, eles têm um sujeito, o sujeito não aparece aqui, mas sempre que a gente tem um verbo em português, por exemplo, vamos pegar esse verbo aqui em especial, o texto é Marcos 4, 38. Melhor, 39, tá? Então, olha só. Então, perguntou, né? Não, 39. Não, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Então, olha só. Levantou, em português, quem é o sujeito? Ele. Ele, tá? Vocês percebem que no grego ele não aparece aqui, mas ele está subentendido nessa terminação aqui, que é terminação de terceira pessoa, ok? Nesse outro verbo, que é repreendeu, epetimesen, quem é o sujeito? Quem repreendeu? Ele também, está subentendido. E ele repreendeu quem? Quem é o objeto dessa repreensão? O vento e o mar. O vento e disse ao mar. Note, aqui, como é que é? Ele repreendeu o vento, a ação que ele exerceu sobre o vento foi de repreensão, mas ao mar ele disse. Isso, a gente pensando em termos de texto, o que o texto está dizendo é que ele exerceu uma ação sobre si mesmo, ele se levantou, por isso esse verbo está
está na voz reflexiva, ele levantou a si mesmo, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse? Aí vem duas palavras que estão no imperativo. Siopa, que é aquieta-te, e pefimoso, que é acalme-se. E aí, então, nós temos o restante da frase. E ecopassem aqui acalmou o vento, e aconteceu, fez-se, galene, que é uma calmaria, megale, grande. Ok? Nessa frase aqui, ela é bem interessante, porque nós temos verbo, nós temos substantivos e nós temos adjetivo. O adjetivo aqui é esse megale, que é um grande calmaria ou grande bonança, tá bom? Então, vamos pegar tudo isso que a gente viu aqui, que serviu para a gente aquecer um pouco, e vamos dar uma olhada deixa eu achar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou usar esta gramática, porque ela é mais explicada, e depois eu vou passar para vocês o material dessa gramática. A gramática que nós vamos usar, especialmente, é a gramática que muitos de vocês já compraram, que é essa aqui. Tá bom? A gente já vai colocar um exercício dessa gramática. Eu acho que vocês já têm essa gramática, ou se não tiverem, eu estarei passando para vocês o material. Mas hoje a gente vai usar essa gramática aqui do Rega Bergman, porque ela tem uma facilidade para a gente, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui ela vai trabalhar aqui a introdução aos substantivos, ok? Uma coisa que eu queria ver com vocês já desde o início, eu gostaria muito que vocês pudessem memorizar o vocabulário, porque isso vai ajudar muito vocês. Pô, ficou legal esse vocabulário aqui, então esquece. Aqui. Eu vou passar esse vocabulário para vocês, a gente vai ter a oportunidade de dar uma olhada no vocabulário. Só para vocês terem uma ideia, ele não é tão difícil de ser memorizado. Olha só. Primeira palavra. Adelfos. Significa? Irmãos. Irmão, no singular. Adelfos é singular. Segunda palavra. Homens. Tropos. Homem, singular também. Tomem cuidado para não confundir o sigma do final do nominativo singular com o nosso plural. Então, adelfos, irmão. Antropos, homem, no sentido de humanidade, não no sentido masculino. Próxima palavra. Apóstolo. Apóstolo. Próxima palavra, em grego. Atos. Artos. Artos significa... Quebrar? Quase. É algo que foi quebrado, ou algo que foi partido, que fez com que os discípulos reconhecessem Jesus lá no caminho de Emaús. Pão. Pão. Artos é pão. Partir. Ok? Artos, pão. Próxima. Didascalos. Mestre. Mestre, professor, ok?
Próxima palavra. Doulos. Escravo. Cuidado com a leitura. Doulos. Doloso. Doido. Dulos. Ok? Não, Dulos. não é som de Sempre Y. o Ômicron Y sempre tem som de U. É o único som de U que a gente tem em grego. Ok? Próxima palavra. Fácil, hein? Éremos. Éramos. Se você tirar esse E aqui, ela é a palavra que a gente conhece em português. Remos. Não, quase. Tirou esse eta aqui. Esse mantém. Ermos. Ermo é deserto. O lugar ermo. Ok? Vem de eremos. Daí vem a palavra eremita. Ok? Eremita é quem vive no deserto. Próximo é fácil. Theos. Deus. Ok. Próxima. Rimation. Rimation. E agora, hein? Essa é difícil. Essa a gente tem que dar uma olhada aqui. É roupa. Ok? Rimation, a túnica que Jesus que teve, foi lançada a sortes, é a Rimation. Tá? Kairos. Tempo, mas não é qualquer tempo. Tempo de Deus. Eterno. Não é o tempo eterno. Isso é uma heresia que andaram espalhando por aí. Tempo de Deus. Não é o tempo de Deus também. Essa é a É o mesma tempo heresia. certo. É um tempo certo. Também faz parte Não? da mesma heresia. Kairos é Tempo determinado. a estação. É a estação. É o tempo não cronológico. Não conhece esses mistérios. Não é necessariamente o tempo de Deus e tal. Ele pode ser, mas é muito mais assim. Você disser, por exemplo, estamos na primavera. Que tempo é esse? Kairos. Kairos é o período da primavera. Então, quando você usa Kairos, cuidado, em alguns textos, de acordo com como é que chama? De acordo com o contexto, pode sim significar aquele tempo determinado por Deus, por alguma coisa. Mas a palavra em si, sozinha, não significa isso. A melhor tradução para essa palavra é a estação, vamos ter um tempo para falar sobre isso. Você não usa cronos aí. Você usa Kairos. É determinado, né, professor? É um tempo não necessariamente determinado nesse sentido cronológico. Pode ser um tempo determinado. Olha, o tempo das frutas é a primavera. Você vai usar a palavra Kairos. É um tempo determinado, mas não é necessariamente esse tempo. Quando começa a primavera, termina a primavera, ele não está preocupado com o dia e com a hora de começar e terminar. É aquele período onde as frutas aparecem, onde as flores aparecem, que pode variar de acordo com cada pessoa. Ok? Então, cuidado com essa tecnicidade muito grande, que isso, às vezes, pode levar a gente a uma má compreensão do texto. Cosmos. Mundo, tá? Mundo, e a palavra cosmel, que vem daqui, significa organizar. E significa também embelezar. Daí vem o termo cosmético. Ok? Então, quando se fala de cosmos, não está se falando do mundo caótico, está falando do mundo organizado por Deus, do mundo que foi... Tanto é que há uma... Né, os comunistas lá da União Soviética, eles não chamam os astronautas de astronauta, eles chamam de cosmonautas. E isso é considerado uma contradição de termos, porque como para os soviéticos daquela época, o universo não era organizado por Deus, era um caos tremendo, eles chamarem de cosmonauta era uma contradição de termos, em termos da ideologia que eles ensinavam naquela época, porque eles ensinavam o ateísmo sociológico e tudo isso. Ok, vamos lá.
Logos, tá fácil, hein? Ela tem o Kyrios primeiro, professor. Ah, tem o Kyrios antes. Bem, o que aconteceu aqui? Deixa eu achar. Pronto. Sem querer, eu fechei aqui. Vocês estão vendo ainda? Sim. Tá. É porque para mim aqui sumiu tudo. Perdão. Agora voltou. Vocês voltaram. Então vamos lá. Kyrios. Senhor. Logos. Palavra. Nomos. Lei. Nome. Bom, lei. Aqui, esse aqui tá duro de saber o que é, hein? Vocês estão vendo aí, não? Deixa eu me ver se... Tá embolado também. Tá aqui. Se, na verdade, aqui são os artigos, olha, ró, ré e tó. Ok? Aqui. Oftalmos. Olho, eu acho. Isso. Oftalmos. Olho ou visão. Ok? Mas pode ser olho também. Paidion. Essa é boa, hein? Paidion. Desta palavra vem a palavra pedagógico. Pedagogo? Também. Pedagogo é aquele que conduz o paidion. Criança? Criança. Paidion, criança. Ok? Filos. Amigo. Legal. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Esse é o início. Isso aqui eu vou passar para vocês, para a gente já começar a mexer com as palavras. Então, olha só. Quando a gente fala de formação de palavras, a gente tem que lembrar que as palavras não são, numa determinada língua, elas não aparecem acidentalmente. Existem regras para que as palavras apareçam, tá? Então, palavras não se desenvolvem acidentalmente nem isoladas do restante do vocabulário de uma língua, mas derivam de outras palavras com as quais tem uma raiz comum. Essa raiz é a parte primária da palavra que transmite o seu significado ou a sua noção básica. Então, notem, por exemplo, a palavra logos. Deixa eu ver se eu aumento aqui o tamanho para vocês, que eu acho que fica melhor. Vou tirar isso aqui e vou puxar aqui. Melhorou, né? Espero que sim. Logos, palavra. Derivou-se de lego, que é digo, fala. A raiz comum, então, é a palavra leg. Ok? Essa raiz, ela dá origem à palavra logos, mas dá origem também à palavra lego, que significa dizer. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando nós trabalhamos com a raiz, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de tema. E aí, esse conceito é muito importante para a gente poder entender. Notem bem, vamos lá. Quando eu pego aqui a palavra, né, a raiz da palavra é leque. Qual o significado de leque? Inclusive, a gente tem uma palavra em inglês que vem de leg, que é a palavra log em inglês. O que é log em inglês, hein? Vocês já viram essa palavra várias vezes, porque a informática trouxe... Relatório? Relatório? É um relatório. Exatamente. A palavra log em inglês, ela tem o significado do grego, que significa o quê? Quando você junta as coisas, quando você faz um tipo de um relatório. Então, leg, quando usada verbalmente, significa relatar alguma coisa. Dizer, falar. Um discurso, talvez? Sim, ela tem mais a ver com o discurso do que com a palavra propriamente dita. Por isso, existe uma outra palavra que é usada em grego, que é a palavra que é o verbo lalo. O verbo lalo e a palavra rema
Rema é a palavra sozinha, é a palavra. Quando você usa a palavra logos, você pode estar falando de uma única palavra ou você pode estar falando de uma tese de dissertação de 500 páginas. Por quê? É uma palavra articulada, é uma palavra dita, tá? Depois a gente vai ver esses significados com mais importância. O importante agora é você entender o seguinte: quando nós temos uma raiz, nós estamos falando daquele elemento mais básico da palavra. Mas, quando a gente tem o radical, você vê, radical é sinônimo de raiz. Sim, mas na linguística, radical é quando uma raiz é usada ou como verbo, ou como substantivo, ou como qualquer outra designação. Nesse caso, o radical verbal de lego dá origem ao verbo lego. O radical nominal de log, que é a mesma coisa, se você tirar essa letrinha do meio aqui, na verdade é lambda, gama, e você vai ter a raiz propriamente dita. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, só por curiosidade. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra apen. Essa palavra apen, quando eu coloco aqui, vocês vão descobrir o seguinte: olha, vocês estão conseguindo enxergar aqui, eu não sei, aqui tem um círculo e aqui tem uma raiz quadrada. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Eu não. Quem está no celular talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas olha só, aqui nós temos a raiz verbal eipon, que na verdade é o radical eipon, que vem da raiz lego. São duas palavras completamente diferentes, mas a raiz dela é lego. Enquanto que a forma dela no passado adquire essa forma, que é eipon. Por isso a palavra eipen disse no passado. Se eu for usar essa palavra no presente, eu vou usar o verbo lego. Ok? Vamos lá. Então, os radicais ou temas formam-se de diversas maneiras que vamos estudar ao longo da gramática. Pela transformação interna, pelo acréscimo de sufixos, ou por ambas as coisas juntas. Toda palavra contém, então, um radical ou tema. Acrescentando ao radical a terminação, temos a palavra completa. Então, notem, a palavra logos tem como radical log e a terminação os. Esta terminação é que vai nos dar o uso que a palavra tem. E aí, vamos lá. No caso do grego, o substantivo é uma palavra que especifica algo que possui existência. Ele pode designar pessoas, animais, lugares, coisas e até sentimentos. A existência pode ser animada, homem, Deus, etc. Inanimada, pedra, pão, etc. Real, homem, casa. Imaginária, fantasma, lobisomem. Concreta, pedra, casa, etc. Ou abstrata, pureza, bondade, etc. Basicamente, o substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Quer elas existam, quer elas não existam, quer elas sejam reais, imaginárias, concretas, abstratas. O substantivo dá nome. Dá nome. Isso é o importante. Todo substantivo é usado dentro de uma oração com uma certa função gramatical. Se nós estivéssemos falando de português, eu descobriria esta função através da posição da palavra em relação às outras palavras. Correto? Embora no português eu possa usar a ordem inversa, então, por exemplo, vamos lá,
Bonito é o cavalo correndo. A ordem usual seria: o cavalo é bonito correndo. Mas eu disse: bonito é o cavalo correndo. Então, eu sei que o sujeito dessa frase é o cavalo, porque eu tenho um adjetivo antes e tal, mas se percebe, vocês se lembram da dificuldade que vocês tinham para fazer análise sintática? Ou não se lembram? Por quê? Porque em português é mais abstrato fazer análise sintática do que em grego. Em grego é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque tem as terminações que nos ajudam. Essas terminações vão nos ajudar. Olha só, para expressar essa função gramatical, isto é, para indicar a maneira como esse substantivo se relaciona com as outras palavras da oração, os substantivos no grego modificam as suas terminações. Isto é, se flexionam. O nome que nós damos a esse processo de flexão do substantivo é declinar. Então, se alguém chegar para você e disser assim, olha, declina para mim a palavra logos, o que você vai fazer? Você vai colocar a palavra logos nas diversas funções que são representadas pelos casos. Vamos dar um segundinho aqui. Está claro até agora? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos pular aqui. Esse texto aqui eu vou deixar para vocês lerem com calma, tá bom? Mas vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha só. O caso nominativo. O pai ama o filho. O pai está no sujeito. Então, ele está no caso nominativo. Tá? Vamos dar uma olhadinha em João 3,35, só para a gente ver como é que isso fica em grego. João 3,35. Aqui. Ó, aqui é interessante, olha. Ho pater agapato huion. Deixa eu copiar isso aqui e colocar para vocês separadinho aqui, para vocês virem aqui. Ho, pater, agapa, ton, huion. Como é que nós traduzimos isso aqui? O pai ama o filho. Okay? Se eu escrevesse da seguinte forma, quer ver? Deixa eu pegar essa mesma palavra aqui e fazer umas modificações aqui. Olha só. Se eu aqui, ao invés de... Se eu pegar esse tom aqui, puxar para cá, este Ró e puxar para cá. Este pater, ele está aqui na forma nominativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na forma... tá aqui. E aqui eu vou mudar para a forma... Ok. Mantive exatamente a mesma ordem, só que fiz umas modificações aqui. Aqui. O que eu fiz? Eu peguei o pater, que estava no nominativo, e coloquei no acusativo. Peguei o huion, que estava no acusativo, e coloquei no nominativo. O que eu fiz com essa frase?
A ordem continua a mesma, mas agora esta frase terá que ser traduzida da seguinte forma: o filho ama o pai. Por quê? Percebam, a ordem das palavras é exatamente a mesma. O que eu mudei? As terminações e o artigo. Por que é que eu tenho que traduzir diferente essa frase agora? Por causa da sintaxe? Por causa da sintaxe. Correto. Mas tem que cavocar mais essa resposta. A resposta está certa, mas ainda precisamos ir mais longe. Deixa eu ver. Porque o sujeito mudou. O sujeito mudou. O sujeito mudou por causa da posição do artigo. Não é por causa da posição. Tem a ver com a terminação da palavra? Por causa da terminação da palavra. Correto. Essa é a grande questão do grego. O grego, ele vai pegar a palavra e vai mudar a terminação de acordo com a função sintática que ela vai oferecer, que ela vai exercer na frase. No caso, pater talvez não seja a melhor palavra, porque ela muda muito, né? Você percebe que a mudança é muito grande. Vamos pegar uma outra palavra aqui que pode, talvez, ser mais fácil. Kyrios. Em vez de pater, vamos pegar Kyrios. Deixa eu escrever aqui. Kyrios. No caso, tem que pôr o sigma final. Kyrios. Kyrios, como sujeito, ele é assim. Como objeto, ele vai ser assim. Kyrion. Essa é a grande sacada. Notem, a raiz é exatamente a mesma. Essa é a raiz. Está aqui, ó. A raiz está aqui. Esta terminação é... Opa, inverti aqui. Eita. Legal. Vamos lá. Kiri. Essa é a raiz. Aqui é a terminação. Acho até que se der aqui, não. Esse sigma tem que ser o final sempre. Está aqui. Essa é a terminação. Aqui é a mesma coisa, ó. Terminação. E a mesma coisa vai acontecer com as outras. Olha, se eu pegar aqui, Kiri, e puser um ômega com iota subscrito. Onde é que ele está? Está aqui. Kiri... Sem acento, está aqui. Kirio. Ou colocar esse aqui, Kiri... Ao invés de iota subscrito, eu vou colocar aqui essas duas aqui. Ok. Eu coloquei aqui para vocês as 4 possibilidades de casos. Na verdade, são 5, mas nós vamos trabalhar com essas 4 por enquanto. Essas são as 4 possibilidades de casos que existem para a palavra Kyrio. Aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na ordem que normalmente a gente aprende. Essa aqui vem no final, e cortar, aqui e aqui. Vamos lá. Kyrios significa Senhor como sujeito da frase. Kyrio significa de um senhor. O que de um?
Porque não tem artigo? Exatamente. Sempre que não tem artigo, você prefere como é que chama isso? Não determinado, indeterminado, tá? Esse aqui, olha, significa vamos lá, pode significar com um senhor, mas tem outros significados possíveis. Vamos por aqui. Ou em um senhor, ou aqui, normalmente indica um objeto indireto, e aí você vai precisar de uma preposição para determinar qual é o sentido correto. E esse aqui vai significar senhor, mas sempre como objeto da frase, nunca como sujeito. Como é que nós chamamos o caso do sujeito? Como é que nós chamamos o caso do adjunto adnominal? Porque isso aqui indica, olha, de um senhor, indica um possessivo. Genitivo. Ótimo. Como é que a gente chama o caso do objeto indireto? Dativo. Dativo. Não, acusativo. Não, objeto. Indireto. Indireto. E do objeto direto? Acusativo. Acusativo, exatamente. Esse aqui são todos singular, ok? Existem os plurais. O que é mais importante a gente entender hoje, que eu quero que vocês entendam aqui, é justamente essa característica específica da língua grega quanto aos substantivos, que é a característica de que, dependendo da terminação, é a função que ele vai ocupar na frase. Vamos dar uma olhada nisso com mais calma aqui, que esse material depois eu vou passar para vocês com toda a calma, e vocês vão ver. Olha aqui, o caso do genitivo, a palavra de Deus. Notem, tanto nessa frase aqui, tanto a palavra quanto de Deus vão estar lá no original, no genitivo. Quer ver? Atos 6, 7. Atos 6, 7. Ó, cai. Rologos, nesse caso, rologos é o sujeito, eu falei errado lá, eu disse que a palavra estaria no genitivo, não está. Rologos, a palavra tuteu, de Deus, espalhava-se. Ok? Então, rologos, note, rologos, sujeito, de Deus. Lembra quando a gente fala do sujeito composto? Em grego, o sujeito composto é feito pelo nominativo mais o genitivo. Ablativo é o mesmo que genitivo, tá? Essa maneira de... esses 5 casos que aparecem, esses 8 casos que aparecem aqui, vêm do latim. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu acho que é importante. Deixa eu ver se eu consigo, não. Olha só. Genitivo e ablativo era a maneira como eles eram conhecidos. Opa, aqui. Genitivo indica quem é o dono. A palavra de Deus. De quem é a palavra? De Deus. Agora, a mesma forma é usada para indicar a origem. Então, olha aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Este do amor indica a origem do amor, que é Cristo. Por isso está no ablativo. Esquece isso. Nós vamos chamar o tempo todo de genitivo. Acabou. Essa é a forma moderna que as gramáticas modernas estão usando. Lá na exegese, lá na frente e tal, você pode dizer, olha, isso tem um sentido ablativo e tal, e tal, e tal, mas, em geral, os comentários vão te dar essa informação. Então, eu, quando aprendi grego, eu aprendi 8 casos. Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Aí, depois, eu comecei as gramáticas novas,
elas usam apenas 5 casos. Elas juntam o genitivo e o ablativo. O locativo, o instrumental e o dativo são uma coisa só e se chamam dativo. Dependendo da preposição que você colocar, ele vai ser locativo, ó. Em sempre indica locativo. Instrumental é sempre com, através, por. E o dativo, normalmente, é a preposição a juntada ao artigo que vai dar essa ideia. Isso tudo aqui vai ter a mesma forma. Vocês sabem me dizer qual é? Querem ver? João 21:8. Aqui. Tá aqui, ó. Só um instantinho. Tá aqui. Vocês conseguem ver a última letra aqui? Ploiario. Onde é que ela foi parar? Sumiu aqui. Mais fácil mostrar aqui para vocês. Só um instantinho. Essa é a última letra. Qual é a característica do dativo? Em termos formais, assim, no texto. É o iota... Diga? É o iota substituído. Ele é o objeto indireto, ok? E aí você tem várias preposições que você pode usar, tá bom? Em grego existem muitas, né? Em português existem 17 preposições, se eu não me engano, 17 ou 18. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São 18 preposições em português. Em grego são menos, ok? E aí, dependendo do caso, dependendo da questão, você vai usar a preposição necessária. Mas em todos esses casos, ele se chamará dativo. Ok? Ele pode ter um sentido instrumental, ele pode ter um sentido locativo, ou pode ser um sentido simplesmente indireto, que são os 3 nomes dos casos do latim que foram aproveitados. Então, vamos pegar aqui aqui. Então, nominativo. Quando um substantivo desempenha o papel de sujeito da oração, aparece no caso nominativo. Com frequência, o sujeito pode ser identificado fazendo-se a pergunta: quem é que ou que é que? Então, olha aqui. Tofos em te escotia fanei. A luz nas trevas em te escotia fanei. Brilha. Percebam que no grego, a ordem das palavras não é a ordem que, em geral, a gente traduz. Por quê? Porque no grego, a ordem mais comum das palavras é essa: sujeito, objeto, verbo. Mas pode misturar tudo que vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque basta você olhar a terminação.
a terminação. Então não existe uma ordem certa no grego, desde que a terminação esteja correta? Eu diria o seguinte, não existe uma ordem certa, mas existe uma ordem usual. Ok? Então, vamos lá. Se você pega no grego clássico, a ordem usual é a mais complicada possível. Ela normalmente, às vezes começa com verbo, às vezes... Por quê? Porque vai depender da ênfase que se quer dar. No grego koiné, ela é mais parecida com as línguas modernas, porque as pessoas usam aquela ordem mais direta de falar. Mesmo assim, a ordem mais usual no grego do Novo Testamento é essa. Primeiro o sujeito, depois o objeto e depois o verbo. É a ordem usual, mas não é a ordem certa, não. Certa não existe, porque se você, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: se você pegar o texto grego e você dividir em palavras, em papeizinhos, e jogar tudo para cima e cair no chão, o grego olha, ele é capaz de ler. Basta ele procurar quem é o sujeito, quem é o objeto e quem é o verbo. Não importa que ordem que cair. Resolveu? Entendeu? Foi você que perguntou, né, Marcelo? Rodrigo. Foi Rodrigo, perdão. Então, vamos lá. Um substantivo também pode funcionar como atributo do sujeito, e nesse caso, olha só, prestem atenção no verbo ser, porque o verbo ser pede nominativo de um lado e nominativo do outro. Tanto o sujeito como o predicativo do sujeito tem que estar no nominativo. Isso só acontece com os verbos de ligação, como o verbo ser. Ok? Genitivo. Espera aí, pode repetir, professor? Pois novo, não, por favor? vamos lá. Em grego, você usa para o sujeito sempre o nominativo e para o objeto sempre ou objeto direto ou objeto indireto. O direto seria o acusativo e o indireto seria o dativo. Está aqui, no caso, é o dativo. Ok? Mas quando você tem um verbo de ligação, como o verbo ser, como o verbo estar, como o verbo... tem vários verbos que são considerados verbos de ligação. Você vai perceber que você tem o nominativo de um lado, como sujeito, e o nominativo também, não como objeto, porque o verbo ser não pede objeto, ele pede um predicativo do sujeito. Como em português, né? Em português, a diferença entre oração nominal e oração verbal é que a oração nominal, você tem se você tirar o verbo, a oração continua fazendo sentido. Então, o homem é bom. Homem bom continua fazendo sentido. Em grego, tanto o homem quanto o bom estão no nominativo. Essa é uma maneira mais prática de vocês perceberem que nós estamos tratando de um predicativo do sujeito. Isso, inclusive, é muito interessante, até numa próxima aula a gente pode fazer uma análise disso, do primeiro verso de João. Esse é o erro que os testemunhas de Jeová cometem ao traduzir primeiro João, Evangelho de João, capítulo 1, porque eles consideram como... eles não consideram o termo Deus como um atributo do Logos. Eles acham que o termo Deus deveria ser traduzido como um Deus. Então, eles traduzem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, que é uma maneira errada de traduzir. Isso aí cai no politeísmo, né, professor? Um Deus? Exato. Na verdade, é um tipo de politeísmo que eles dizem, não, Jesus é Deus como se fosse o diabo. O diabo também é um Deus. Então,
Ele coloca Jesus e o diabo no mesmo pé. Jesus como uma criatura de Deus, que é, na verdade, o arianismo. É uma maneira de retomar o arianismo. Então, por causa dessa questão do uso do verbo ser, o nosso texto é a tradução correta. Ok? Deu para entender, então, qual é o uso do nominativo? O nominativo é usado como sujeito, mas também é usado como atributo do sujeito nas orações nominais. Vamos lá? Para a gente poder adiantar um pouquinho. Genitivo. Quando um substantivo desempenha a função especificar, definir ou descrever, ele se apresenta no caso genitivo. Então, por exemplo, buscai, zeteite, pois, proton, em primeiro lugar, ten basileian, quer dizer, o reino, está aqui no acusativo, tu teu, de Deus. A ideia do genitivo é sempre essa ideia de origem, posse ou... origem ou posse. De quem é o reino? De Deus. O reino dos céus. Qual a origem do reino? Os céus. Então, você vai usar sempre o genitivo para dar essa ideia de origem ou de posse. Indica quem é o dono ou de onde vem. Eu posso dizer, eu sou de Sorocaba. Né? Isso quer dizer que Sorocaba me pertence? Não. De quem é este livro? Este livro é do professor. Aí sim, é posse. Ok? Então, o genitivo é usado para indicar posse ou origem. O genitivo é o caso que responde a perguntas como: de que natureza, de que qualidade, de que tipo é? De quem é? Na tradução ao português, geralmente se usa a preposição de. Basileian tu teu. Ablativo é o mesmo caso, é igualzinho o genitivo, só que, nesse caso, indica a origem. No caso aqui, olha, passa doces egate catabainum apó tu patros, né? Toda boa dádiva desce ou descende do Pai. Tom fóton, aqui ainda está no plural, das luzes. Do Pai das luzes. Então, tu patros tom fóton. Aqui vem os outros casos do dativo. Olha, o locativo, o instrumental e o dativo. Deixa eu mostrar isso para vocês. Para a gente... Tem um minutinho, dá tempo de eu mostrar isso para vocês. Uma maneira boa da gente gravar isso é usando... Perdão. É usando o artigo. Olha aqui, ó. Morfologia, raiz, tema, desinência, gênero e número. Está aqui. Olha só. O artigo masculino, o artigo feminino e o artigo neutro. O que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês essa semana. Eu vou pegar a lição aqui, que fala... Deixa eu abrir aqui. Não, é aqui. Eu quero que vocês façam para mim essa lição. Tá? Gusso, capítulo 4. O que vocês vão precisar fazer durante essa semana, para a semana que vem a gente fixar essa questão do substantivo. E aí nós vamos trabalhar bem para fixar esse conceito. Primeira coisa, vocês vão completar essa tradução. A tradução está quase pronta. Aliás, ela está pronta. Ela não tem nenhuma palavra aqui para vocês terem dificuldade para traduzir. Todas as palavras estão traduzidas.
esse texto aqui de Lucas, capítulo 14, versículo 7 a 14, e vocês não vão precisar nem fazer essa tradução, porque ela já está feita. Aí eu quero que vocês leiam esse material e façam o exercício que vai aplicar nestas traduções. Está vendo aqui? Nestas traduções, vai aplicar o uso do artigo e, principalmente, vai começar a dar para vocês as noções necessárias para vocês entenderem a questão do nominativo, do acusativo, do genitivo e do dativo, tanto no singular quanto no plural. Ok? Então, esta vai ser a lição para vocês na semana que vem. Durante essa semana, vou colocar vídeos explicando isso aqui e já preparando vocês para a aula que vem. Nós vamos trabalhar juntos essa questão dos substantivos em grego e de como funcionam as 3 declinações do substantivo em grego. Ok? Primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação. Tá bom? Esse material que eu usei com vocês aqui, eu vou jantar, logo depois da janta eu já colocarei aqui. Se Deus quiser, a partir de hoje à noite, ou no máximo amanhã cedo, já estará na plataforma para vocês. E os filmes que eu estou gravando, hoje eu terminei de preparar o material que eu vou usar para exposição e vou colocar no filme para que vocês possam, na verdade é um vídeo de poucos minutos mostrando como é que funciona cada um dos casos e tal, para vocês poderem fixar isso bem durante essa semana. Ok, gente? Então, prazer revê-los. E bom descanso para vocês até a aula que vem.